Zacarias 8, 16 a 17. Olha o que diz. Eis as coisas que deveis fazer. Olha, presta atenção. Falai a verdade cada um com seu próximo. Por isso que eu falo, não peça para mentir, porque eu não minto. Eu ainda tenho muitos defeitos, mas toda honra e glória ao Senhor, porque eu não minto. Amém. Não minto. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Meu Deus, aqui fala para você não pensar mal. E a igreja não só está pensando, como falando e fazendo mal. Jesus. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aborrecer e odiar. Meu Deus, é a palavra de Deus. Nem pensar mal do seu próximo você tem que pensar. Quanto mais falar, isso aborrece a Deus. Eu estou aprendendo isso. Meu Deus, me ajuda a viver isso. Olha o que diz em Mateus 12, Novo Testamento, Mateus capítulo 12. Mateus 12, 46. Mateus 12, 46, olha o que diz. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E aí continua. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxeram aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Se a sua mãe se levanta contra você, e você escolhe fazer a vontade de Deus, Deus te dá muitas mães. É verdade. Se a sua esposa ainda não está na mesma sintonia que você, se você escolhe fazer a vontade de Deus, Deus vai curar e suprir esta necessidade. Eu volto a dizer, quando eu me converti, a maior inimiga que eu ganhei foi a minha própria mãe. Ela queria me internar no sanatório porque disse que eu estava maluca. Eu comprei uma guerra acirrada. O José Arthur, meu marido, ele na época não era nem meu namorado. E ele viu a perseguição que eu sofri dentro de casa por conta dos meus pais. O José Arthur era destratado no telefone pela minha mãe. E hoje, tá aí, uma mulher de Deus. Não pense você que quando você se converte, a tua família vai botar um caminho de flores diante de ti. Não se iluda. Mas também não desista. Continue firme. Porque a salvação é pessoal. Eu sei que você ama a sua mãe, ama a sua esposa, os seus filhos, ama seus parentes, tios, primos e primas. Ore por eles e ame eles. Mas não abra mão do que Deus trouxe sobre a tua vida, porque a salvação é pessoal e intransferível. Ó, só um coração cheio da presença e do amor de Deus vai conseguir falar segundo o coração de Deus. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, tendo uma vida de adoração, em sintonia com o coração de Deus, você não vai conseguir falar segundo o coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Você exterioriza, expressa o que está dentro do seu coração. Se for amargura, por mais que você tente falar certinho, uma hora ou outra você vai vomitar amargura. Se for raiva, você vai vomitar raiva.
Mas se for perdão, se for amor, se for querer o bem do outro, você vai falar isso. Você vai viver isso. Abre lá Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 25, 29, 31 e 32. Então, 4, 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você escolhe deixar a mentira. Olha que fala também no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que magoa, palavra que fere, palavra que magoa o coração de Deus. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Olha aqui, muita gente esquece conforme a necessidade. Porque às vezes você está falando algo que vai edificar no momento errado. Você tem que, conforme a necessidade, você tem que ver o momento certo e a maneira como você vai falar. Eu já errei muito nisso. Falei o que era certo da maneira errada. Mas nós precisamos estar sendo curados da lepra da precipitação, do ser levado pelas emoções, do imediatismo. Do olho por olho, dente por dente. Que isso, pastora? Ninguém vive assim, Mas quando alguém grita com você e você grita também, é olho por olho, dente por dente que você está vivendo. Mas quando alguém grita com você e você se cala, você está se humilhando perante a potente mão de Deus. Amém. E aquele que se humilha será exaltado pelo próprio Deus. Toma como exemplo Jesus. Na cruz calado, como uma ovelha para o matadouro. Ele só abriu a boca para falar 2 coisas. 3. Primeira, para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele abriu para abençoar. Segunda, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então abriu a boca para perdoar. Terceira, Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Em nenhum momento ele murmurou, praguejou, desejou mal ou magoou. Aprendamos com ele. Até na cruz ele abriu a boca só para edificar. E nenhuma dor nossa nunca vai se parecer com a dor de Jesus na cruz. Nunca. E ainda no versículo 31 e 32 de Efésios 4. Longe de vós, longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oh, amado. Isso é ser curado da lepra, ser curado da lepra da malignidade, da lepra da falta de compaixão, da lepra da amargura. Isso é lepra na alma, que nos adoece e adoece os outros. Precisamos ser curados da lepra na alma. E só tendo uma vida de adorador como aquele leproso tinha. Aquele leproso foi curado da lepra porque a primeira coisa que ele fez foi adorar. Abre também, ainda são do 21 e 26, dá tempo. Tiago 1, 19 e 26. Tiago 1, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, 19 e 26. Olha o que diz.
Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E agora, o 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Você pode ir culto de domingo a domingo. Se a sua língua for venenosa, viver falando mal dos outros, viver enganando, viver amaldiçoando, viver rebatendo, de nada adianta você cultuar a Deus. É vã. E isso é muito sério. Jesus, ele tem prazer em purificar as lepras da nossa alma, as lepras da nossa mente, as lepras das nossas escolhas, as lepras das nossas ações e reações. Volta lá para Mateus 8. Mateus 8, versículo 3. Olha o que diz. Lembra? O leproso perguntou no versículo 2. Senhor, se quiser... Ele nem perguntou, ele afirmou. Se quiseres, podes purificar-me. Olha a posição desse leproso. Ele primeiro adorou. E ele adorou sem ter a certeza se Jesus queria purificá-lo. Ele sabia que Jesus podia purificá-lo. Mas ele não sabia se Jesus queria, porque ele falou, se quiseres. Mas ainda que tu não queiras, eu vou adorar. Isso é muito forte. O leproso adorou sem ter a certeza se ele ia ser purificado ou não. Não importa, se eu não for purificado da minha lepra, ainda assim eu vou continuar adorando. Isso é muito forte. Isso é um adorador. Tem gente que faz ao contrário. Jesus, só vou continuar te adorando se o Senhor me der um carro, uma casa, minha esposa, resolver meus problemas, me der saúde. Aí eu vou continuar. Porque se o Senhor não fizer isso, eu faço greve de adoração. Um cara desse, pra mim, nem se converteu. Quem vai pra igreja pra barganhar, nem se converteu. Quem vai pra igreja pra ficar buscando bênção, nem se converteu. O Senhor não está buscando buscadores de bênção, está buscando adoradores. Grande parte das orações diz que eu estou mentindo. Se eu estou mentindo, pode me chamar de mentirosa. Vamos supor que a pessoa vai orar 1 hora diante de Deus. 10 minutos de adoração e o restante só pedindo. Senhor, eu quero vir com aquela lista. Não é errado pedir, a palavra pedir e recebereis. Mas eu gasto grande parte do meu tempo de oração adorando ao Senhor. E quando é pedindo pelos outros. E sem pedir muito por mim, o Senhor me guarda, me protege e me abençoa. Porque foi quando Jó orou pelos seus amigos é que ele foi curado. Que muito... existe oração egocêntrica. Pessoa que só ora por ela. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu. Isto é, quando a pessoa tem esse tipo de oração, é porque Jesus não está no trono da vida dela. Ela está no trono da vida dela.